Doutor William, hoje vamos falar sobre esse caso da Amanda Vanessa. Quais são os primeiros. O que você pode falar para a gente sobre as primeiras impressões em relação a esse caso que o senhor acompanhou por aí? Perfeito. A gente vai começar o seguinte: quero deixar claro aqui para todos vocês que estão me assistindo que todas as opiniões que eu estou dando aqui são opiniões baseadas na área jurídica, uma área técnica, mas uma área educacional. Preciso que as pessoas entendam isso. Eu não sou advogado de nenhuma das partes, eu não tenho como defender nenhum dos lados aqui. Eu vou colocar teorias aqui do que pode acontecer e as responsabilizações civis e criminais que Uhum. podem ocorrer num caso como esse. A primeira, Israel, é o seguinte, e para os ouvintes, eu estou aqui com o Vadmec na mão, eu vou ler para vocês primeiro, vou falar do caso relacionado primeiro a Amanda Vanessa e a família, e depois eu vou falar em relação ao Dobson. O artigo 148 do Código Penal brasileiro, ele Sim. estabelece que cárcere privado é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Isso é o cárcere privado, privar alguém da liberdade. E é interessante que se você for baixar esse mesmo artigo 148 do Código Penal, se você for baixar e ler o inciso 1, ele diz exatamente o seguinte, que a pena ela é aumentada se o crime ele for praticado mediante internação da vítima em caso de saúde ou hospital. Ou seja, a pena é aumentada no inciso Uhum. primeiro, se a vítima for cônjuge, e no segundo, se a vítima estiver internada ou um caso de saúde ou hospital. Ou seja, a primeira questão aqui é a seguinte: se ficar comprovado que a cantora Amanda Vanessa ela está sendo submetida a um cárcere privado, ela está sendo privada da sua liberdade por conta da sua condição de saúde, vai ser respondido um crime responsabilizado pela pessoa que está privando ela da liberdade, e essa pena, inclusive, será aumentada pelo fato dela estar passando por uma situação delicada de saúde. Essa é a primeira avaliação que é feita dentro do direito criminal relacionado a cárcere privado. Essa pena é aumentada por conta do estado de saúde na qual ela está. A segunda coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte: se a família conseguir comprovar que isso está acontecendo, como eu ouvi, como todos viram na mídia, que foi feita uma queixa, uma denúncia, esse é o processo que irá se iniciar. Mas, doutor, quando o Dobson impede que os pais da Amanda adentrem o prédio onde ela está e tem acesso direto a ela, porque já tem um enfermeiro cuidando dela 24 horas naquele home care. Quando os pais e a irmã são impedidos de ter acesso a Amanda, isso pode caracterizar o cárcere privado? A Amanda pode estar sendo mantida em cárcere privado? Dá para dizer isso? Ou é muito prematuro? Olha, é interessante a pergunta, mas assim, isso é uma opinião jurídica minha, isso Sim. porque assim, existe a jurisprudência, e a jurisprudência as várias jurisprudências que existem, elas vão afunilar o que pode ser caracterizado ou não. Se for realmente comprovado que ela já está nessa situação de saúde delicada e ficar comprovado que o Dobson está proibindo a família, outras pessoas de ter o contato com ela, fica caracterizado o crime nessa minha opinião jurídica. Mas assim, aí vamos lá, a gente tem que colocar os porém sempre, né? A gente diz que no direito é uma piada antiga do direito que tudo depende. Depende. Agora, assim, se a situação dela, ele comprovar também, digamos que realmente for comprovado, o Dobson não quer deixar a família ver. Mas existe uma recomendação médica que o Dobson comprova lá, que o médico, a enfermeira, ou seja, a autoridade médica, fala que não é bom que seja recebido visitas. Isso é um motivo justo para que ele diga, olha, gente, não foi permitido, o médico disse que não é o momento agora, né? Ficar claro aí que é por uma questão médica, então o Dobson não está cometendo delito algum. Se ele está cumprindo uma exigência médica, né? Agora sim, por bel prazer, simplesmente porque eu quero me aproveitar dessa situação que ela está doente, que ela está nesse estado, eu estou me aproveitando para impedir que qualquer pessoa chegue a ela, aí sim, nesse caso, caracteriza-se o crime. Agora, se assim, agora, como eu falei, se houver uma recomendação médica, que ela precisa ficar em repouso, ela não pode receber visita, aí a gente entende que não há delito.
Eu até pergunto isso porque eu achei estranho o fato de que no áudio que a gente ouve da irmã, ela diz o seguinte, que durante a madrugada o pai desceu do prédio, foi em algum lugar comprar remédio, e quando volta, os advogados do Dobson o impediram de entrar no prédio e ver aquela recomendação para não entrar mais. Quando vem um advogado falar que não é para entrar mais porque não precisa, etc e tal, pô, então, de repente já tem alguma medida jurídica pensada, talvez até com base no que o senhor falou, não é algo feito assim, aleatório, é algo planejado, né? Faz sentido isso, doutor? Olha, assim, como eu falei, eu não posso alegar que afirmar qualquer Sim. tipo de perspectiva, porque eu não sou advogado de nenhuma das partes, e como eu não sou advogado de nenhuma das partes, eu não tenho acesso aos autos do processo que está acontecendo. Mas o que eu posso te dizer é, se ficar comprovado que realmente os advogados apareceram lá e disseram para não entrar mais, eu não consigo entender, eu, quanto advogado, quanto professor, eu não consigo entender o motivo que há para que os pais, o pai, ou a mãe ou a irmã, não vejam a irmã, né? Ainda mais porque é uma situação muito delicada. É uma cantora que é querida por muitos, né? Tem uma canção muito, são canções muito conhecidas. É uma cantora que tem muitos fãs. Então, assim, eu vejo, curioso, porque assim, até um certo tempo atrás, os portais transmitiram de notícia que Dobson era visto como um marido que ficou do lado da esposa num momento muito difícil, né? E para a situação chegar num momento como esse, acredito eu que coisas já vinham acontecendo há bastante tempo, porque uma situação como essa, Israel, ela não estoura do nada, sabe Sim. assim? Ela não estoura do nada. Algo deve existir, que acredito que os advogados, no alto do processo, quando vier a existir um processo, seja de calúnia, seja o criminal, seja o que for, eles vão alegar e mostrar os fatos. Agora, nesse momento, o que eu posso falar como advogado, como professor, para você, para os fãs da cantora Amanda Vanessa, que também estão tristes com essa situação, para todos os seguidores aqui, é que as medidas judiciais, eu percebi, elas já estão sendo tomadas, tanto por parte da família, quanto por parte do Dobson. E agora é o momento de cada um comprovar a sua defesa, comprovar a sua realidade. E o judiciário vai decidir quem está correto ou não nessa história. O desfecho dessa história, eu posso te garantir que ainda está um pouco longe de ser resolvido. Infelizmente, nós acreditamos na justiça, mas a gente sabe que não é rápido um processo judicial, e o desfecho dessa história ainda vai demorar um pouquinho.